Pessoal, boa noite. Vamos estar falando sobre nossa aula de hoje, é sobre EPI e EPC, quais são os tipos, como a gente deve usar, qual a legislação, tá? Mas antes de iniciarmos essa aula, a gente vai dar uma revisão nas aulas anteriores, nos slides que eu mandei anteriormente, para vocês estarem mais, saber mais, né, ter mais uma explicação para melhor estudar. Tá? Então, vamos dar uma revisão antes. Então, revisando, né, referente ao acidente de trabalho, a gente verifica que ele tem um histórico, quando ele surgiu, como surgiu, quando foi que começou a falar sobre acidente de trabalho, como foi que começou a se pensar em acidente de trabalho. Então, os acidentes de trabalho a gente pode ver, e as doenças de trabalho a gente pode ver que que estão presentes desde a antiguidade, então não é de agora que começou a se pensar em acidente de trabalho. Então, desde Hipócrates, que foi o pai da medicina, começou a se pensar em acidente de trabalho, começou a verificar sobre isso. Hipócrates, na época, ele via, né, que as pessoas intoxicavam muito pelo chumbo, que era um mineral na época que utilizava bastante, então ele começou a pensar no que poderia estar melhorando para amenizar toda essa situação. Porém, os cuidados com a segurança e a saúde dos trabalhadores, elas nunca foram uma prioridade. Então, pensavam, mas não seguiam adiante como procurar formas de combater ou de amenizar a situação. Apenas em meados do século XVIII, com o início da Revolução Industrial, que se começou a pensar e ser visto, né, como um problema os acidentes de trabalho. Então, os usos crescentes de máquinas, o acúmulo de operários em locais confinados, os altos graus de insalubridade, jornadas longas de trabalho, a utilização de mão de obra errônea ou infantil. Então, todas as condições de trabalho na época contribuíram para o agravamento do número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho no momento que eles estavam vivendo. E a primeira regra para a proteção dos trabalhadores foi aprovada apenas em 1802. Então, começou a se pensar, começou a verificar que seria necessário mesmo mudar algumas coisas para melhorar essa saúde, esse trabalho dos funcionários. Então, o que se pensou em 1802? Diminuir as jornadas de trabalho, diminuir as jornadas de trabalho. Então, começou a se pensar em 12 horas de trabalho diários, não mais em longas jornadas de trabalho. Vetava o trabalho noturno. Obrigava os empregadores a lavarem as paredes apenas 2 vezes ao ano nas fábricas, criou um sistema de ventilação nas fábricas para melhorar a insalubridade ou não ter tantos locais confinados. Porém, foi só em 1831 que uma ação começou a surtir efeito, que foi a ação do Factory Act. Essa ação, ela criou, né, órgãos, criou juntas para melhorar essa questão do trabalho. Então, teve a criação da Organização Internacional do Trabalho, que foi a OIT, em 1919, e trouxe um crescimento acentuado para a área e logo se tornou a maior referência mundial sobre o assunto. Então, tanto que em 1950 a OIT ela se reuniu com a OMS, com a Organização Mundial de Saúde, para estabelecer os objetivos de saúde ocupacional. Então, teve esse crescimento, teve esse pensamento referente a isso e junção da saúde para melhorar esse trabalho. E no ano de 1950 foi um grande marco para a área de serviço de saúde e trabalho. A OIT ela definiu a saúde ocupacional como sendo um serviço médico instalado em estabelecimentos de trabalho. Então, já em 1954, já teve essa mudança, já teve esse pensamento, né, referente a melhorias do ambiente de trabalho e do trabalhador em si. Então, protegia o trabalhador contra qualquer risco à saúde, contribuía para o ajustamento físico e mental do trabalhador, contribuía para o estabelecimento e a manutenção do bem-estar físico e mental dos trabalhadores. Então, pensando nisso, pensando em todas essas situações e a prevenção do acidente de trabalho, listamos algumas dicas de como manter uma segurança do trabalho na saúde. Nós, como profissionais de saúde, a gente tem que pensar no que seria melhor para nós como empregadores. Então, podemos fazer várias medidas de prevenção, ter várias medidas de prevenção para não acontecer um acidente de trabalho. Às vezes é um acidente de trabalho que corre risco biológico, então
a gente tem que sempre pensar em prevenção. Então, não reencapar agulhas com as mãos, usar óculos de proteção durante procedimentos, usar máscara de proteção, usar jalecos de mangas longas, descartar os resíduos corretamente, manter o ambiente de trabalho organizado e limpo, sempre reverificar um risco. Avise sempre ao superior quando você vê que está ocorrendo de forma errada, um descarte de perfuro cortante errado. Então, avise o superior para estar orientando, para estar conversando com os demais profissionais. Usar calçados fechados, não criar situações de riscos, estar sempre usando luvas em casos de procedimento. Então, são algumas das prevenções, né, de como a gente pode prevenir e pode manter essa segurança do trabalho na saúde. Vimos também sobre os fatores de risco. Esses fatores de riscos, eles são caracterizados, né, são demonstrados por cores também. Então, os mais importantes que a gente listou anteriormente nas nossas aulas foram 5 fatores de riscos. Foram os físicos caracterizados pela cor verde, relacionado às energias que os funcionários de um negócio estão submetidos, às vibrações, temperaturas, pressões, radiações. Então, são esses uns exemplos que é relacionado a risco físico. A risco químico, produtos ou substâncias que, quando em contato com seres humanos, podem causar danos à sua saúde, como profissionais de limpeza, que têm contato com muitas substâncias que são, né, corrosivas ou que irritam a pele. Esses fatores de risco químico é caracterizado pela cor vermelha. Tem os riscos biológicos, né, que é causado por bactérias e outros micro-organismos que podem infectar os colaboradores de uma empresa. Então, nós da área da saúde, a gente pensa muito referente a esse risco biológico. A gente tem contato, às vezes, com resíduos ou com fluidos que tenha, né, risco biológico, que tenha contaminação por bactérias ou algum outro micro-organismo, e é caracterizado pela cor marrom. Tem os acidentes caracterizados pela cor azul, que são ocorrências em ambiente de trabalho que causam danos à saúde dos trabalhadores. E tem os fatores de riscos que são ergonômicos, que são prejuízos originados pelo esforço físico, ou pela forma de trabalho errada, ou a forma de manusear um material que é pesado de forma errada. Então, acaba tornando, né, um fator de risco ergonômico para a nossa saúde. E quando pensando nisso, quando pensamos em fator de risco, quando pensamos em prevenção, quando a gente fala em segurança de saúde no trabalho, a gente se refere, né, sobre as medidas que devem ser adotadas para preservar a vida dos trabalhadores, da saúde e de possíveis acidentes no ambiente laboral. Então, a gente, quando pensa em segurança do trabalho, a gente pensa como preservar a vida, como melhorar esse ambiente de trabalho para que não aconteça acidente de trabalho. E em vista disso, uma das características mais marcantes da segurança do trabalho é a prevenção. Então, prevenindo, então utilizando, né, o que se deve utilizar como EPI, EPC, ou fazendo as formas de prevenção mesmo, não reencapando a agulha, prestando atenção no que você vai fazer. Então, é forma de prevenção, tá? Então, essa foi a nossa revisão, e aí nós vamos continuar daqui a pouco com a nossa próxima aula, né, que na verdade já iríamos iniciar, que é sobre EPI e EPC. Então, foi uma breve revisão, espero que tenha melhorado para vocês, e qualquer dúvida, entre em contato.